Água e sua escassez. O recurso hídrico são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Porém, no Brasil, este recurso não está distribuído de maneira uniforme. O Brasil possui entre 10% e 12% do total de água doce disponível no planeta, caracterizando-o como um dos mais ricos em termos quantitativos. Entretanto, internamente existe uma grande variação na distribuição hídrica em relação à densidade populacional. A distribuição espacial dos recursos hídricos brasileiros não coincide com as demandas da população. A região norte, com apenas 7% da população brasileira, reúne 68% da água doce do país na bacia amazônica. O nordeste, com 29% da população, tem apenas 3% da água doce. No sudeste, a situação é ainda pior. 43% da população e menos de 6% da água doce de superfície. Em algumas regiões metropolitanas, o problema é agravado pela poluição industrial e urbana das águas. Também nos polos agroindustriais, a poluição dos recursos hídricos tem sido significativa. Não podemos nos esquecer também do semiárido brasileiro, bastante afetado pela distribuição hídrica, onde os índices pluviométricos não ultrapassam os 800 milímetros anuais e onde vivem mais de 19 milhões de pessoas e se concentra o maior contingente de indivíduos carentes do território nacional. Os volumes de água são regidos pelo ciclo hidrológico de cada região. A cada ano, a energia do Sol faz com que um volume de aproximadamente 500 mil quilômetros cúbicos de água se evapore, especialmente dos oceanos, embora também de lagos e rios. Essa água retorna para os continentes e ilhas, ou para os oceanos, sob forma de precipitações, chuva ou neve. Os continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. Estima-se que eles retirem dos oceanos perto de 40 mil quilômetros cúbicos por ano. É esse saldo que alimenta as nascentes dos rios, recarrega os depósitos subterrâneos e depois retorna aos oceanos pelo deságue dos rios. Diante dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo, o que faz com que as áreas inteiras tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. Por esse motivo, a grande questão é: o que causa a escassez hídrica? O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos. Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de várias partes do mundo, incluindo algumas regiões do Brasil, e é denominado de estresse hídrico. O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo. Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição de esgoto. Em lugares onde o saneamento básico não é adequado, esse quadro torna-se ainda mais grave. Na verdade, o problema não é a escassez de água, e sim o mau uso dela. Hoje, as grandes cidades enfrentam problemas em sua maioria causados por poluição de córregos, rios e lagos. Muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço desse processo degradante. A erosão gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando um assoreamento. Os estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva. Só a Amazônia transpira diariamente 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa umidade forma os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água. Eventos extremos, como episódios de seca, se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos com as mudanças do clima. Manter as florestas é uma garantia de amenizar os efeitos severos das mudanças climáticas.
A escassez hídrica chega a ser um problema mesmo em países ou localidades do mundo que apresentam certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, sobretudo em países periféricos, onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas. Para combater a escassez hídrica, é preciso a identificação dos problemas com a análise das soluções por todos os segmentos da sociedade. E aí, você tem alguma ideia sobre isso?